E o Mais Pecuária exibe agora a segunda parte da série especial de entrevistas com o considerado pioneiro da homeopatia em medicina veterinária no Brasil, Dr. Cláudio Martins Real. Na segunda parte, Dr. Cláudio, que é fundador da Real H, explica como criou a chamada homeopatia populacional. A entrevista foi concedida na casa dele em Campo Grande. Vamos ver. O senhor é considerado o precursor da homeopatia na medicina veterinária. Já sabe disso? Pois é. Bom, me deram esse título, porque eu fui, além de ser, vamos dizer, de começar a tratar animais, eu divulguei a homeopatia na veterinária. Por todo o Brasil, fiz palestras em vários lugares. Porque era uma coisa diferente, era o bicho. Eu era o bicho que falava uma linguagem diferente. Então, fiz palestras praticamente em todo o Brasil, nas escolas de veterinária. E muitos se convenciam. Tem colegas hoje que ainda se lembram que eu fiz uma palestra em Londrina, fiz palestra em Pernambuco, em Recife, em todos. E como é que o senhor era recebido? Ora, com curiosidade. Curiosidade, ceticismo? Ceticismo total. E tive a oportunidade de tinha um grande homeopata, existe, vamos dizer. A homeopatia é um imenso, é um volume de conhecimento, e dentro da homeopatia tem correntes. Tem os hahnemannianos, aqueles que seguem o Hahnemann, e eu não sou hahnemanniano, porque o Hahnemann tinha conceitos que naturalmente, embora os hahnemannianos vão achar que eu estou exagerando, o Hahnemann foi superado. E entre os mestres que surgiram, Léon Vanier, um médico francês, que revolucionou a homeopatia na França. E eu tive a felicidade, por curiosidade, eu li numa revista L'Homéopathie francesa. Eu tenho ali, aquele conjunto de velhice ali, é a homeopatia francesa. Eu li um trabalho que dizia o seguinte, eu li o título do trabalho anunciando na revista, que justificação matemática da homeopatia. Não era o que eu queria uma justificação que eu pudesse falar e provar, mas era uma justificativa. E eu, na minha guri recém-formado, guri porque hoje eu estou com 97, mas recém-formado, eu me atrevi a escrever para o Léon Vanier, pedindo o artigo. E esse gênio, ele não só mandou a revista, como me convidou para ingressar no Centro Homeopático Francês. O que era o Centro Homeopático Francês? Era uma instituição criada por ele de cursos de homeopatia para médicos. E estava naquele tempo se criando um núcleo de veterinários homeopatas. E eu mandava meus trabalhos e eram discutidos por esses colegas. E assim foi que, com essa correspondência com o Léon Vanier, eu acabei comprando, aqui tem alguns, não estão colocados, esse. Tem uma série de livros do próprio Léon Vanier, que tem
uma estrutura de tratamento completamente diferente do ânimo, mas homeopatia. E é a linha médica que eu sigo. Voltando ao Hahnemann, 250 anos, né? Ele dividia o homem, o ser humano, em três, pensando na homeopatia: a parte física, a parte mental, a energia, o equilíbrio e a parte espiritual. Sim. No caso, como é que existe uma analogia para a veterinária pensando nessa divisão? Tem gente que pensa. Eu, por exemplo, se vou tratar um animal, eu me preocupo com o efeito físico do medicamento, da diluição e da dinamização. Eu não estou preocupado, é muito difícil, digamos assim. Claro que, em certos casos, um animal agitado, isso caracteriza algum remédio, por analogia, né, com o ser humano. Pessoa muito conversadora tem um remédio. Então, o cachorro que está numa agitação total, a gente compara com aquele e entra com aquele remédio e geralmente funciona. Mas que a gente, vamos dizer assim, leve em conta o espírito do animal, ou digamos, o princípio biológico, a alma, que não é igual à nossa, né? Não, é a alma dita mortal. E esse nós não levamos. Eu, não é que não tenha pessoas que que acham que, não vou comentar, não é, mas eu não levo em conta, eu levo em conta os sintomas orgânicos do animal. E dentro da patogenesia, o que é a patogenesia? É o experimento no homem são. Existem mais raros hoje se experimentam remédios novos, mas existia grupos de pessoas que se dispunham a fazer a experimentação do remédio. E o ânimo, um homeopata daquele tempo, dava o remédio para a pessoa, só tem que tomar tantas vezes. E tinha nesse grupo de pessoas que iam fazer a experimentação, o que eles usavam o placebo, quer dizer, usavam só o álcool água, porque o remédio não tem gosto. Então, o que você sente? Álcool água. Então, eles tinham essas pessoas que se submetiam ao experimento homeopático, elas escreviam relatórios diários. E depois, terminado, vamos dizer que era 10 dias de experimentação, terminado isso, o organizador ou criador do experimento recolhia esses diários e fazia a seleção dos sintomas. Quer dizer, concentrava o que a pessoa faz na linguagem dela, né? Ele concentrava as patologias. E como eles tinham dentro do grupo pessoas que não recebiam nada, recebiam álcool, água, eles eliminavam o que era a sugestão. Que a pessoa, eu estou tomando remédio, estou tomando álcool, água. E começa a sentir coisas. Então, por isso que os medicamentos homeopáticos têm seriedade. Não tem nada de imaginação. Ainda há muitas críticas com relação a isso? Placebo para a homeopatia? Sugestivo, lógico. Depois de tantos anos? Sempre há. Porque estudar homeopatia é diferente de estudar alopatia. Um médico, por exemplo, ele tem na universidade o ensino alopático.
ele aprende para passar na prova, né? Mas não se fala em homeopatia. Talvez algumas faculdades tenham a cadeira de homeopatia. Mas, e aí o que acontece? Ele ignora totalmente. Isso é bobagem. Aí não tem remédio. E não tem, não tem mesmo. O que tem é a energia medicamentosa motivada pelo processo de diluição e dinamização. Aquilo que eu expliquei, o ânimo colocava um saco de areia e batia 200 vezes. Esse princípio da dinamização ainda rege hoje a produção de... Quantos produtos o senhor, na sua empresa Real H, lançou? E todos foram baseados nesse princípio? Sim, todos baseados no princípio e dedução, porque, veja bem, homeopatia é uma coisa, obedece à lei dos semelhantes. Similia similibus curantur, a lei natural de cura. Isso quer dizer o quê? Traduzindo para a semelhança leva à cura? Como é que é? É, a cura pelo semelhante. Eu uso, vamos dizer, no animal, no caso, se eu disser que uso para a pessoa, os médicos ficam arrepiados, né? Esse cara metido de pato a ganso. Não, mas eu uso no animal o produto homeopático que é experimentado ou no homem ou no próprio animal produz aquele quadro clínico que eu estou presenciando. Esse é o princípio. A seleção da dinamização envolve outro tipo de conhecimento. Se é um problema mental, o cachorro também tem vamos dizer, um comportamento cerebral. Se é um sintoma mental, eu vou usar uma alta dinamização. Se é um processo orgânico, eu uso dinamizações mais baixas, mas baseado nos sintomas. É esse o ponto. Quer dizer, o comportamento ainda é um fator importante para se definir o que fazer. Exatamente. Para procurar nas matérias médicas homeopáticas o remédio que produz aquele mesmo sintoma. Por semelhança, eu uso e curo. O sintoma vem mais forte do que ele era verificado ou na mesma intensidade? Não, o sintoma provocado geralmente, se a pessoa tem um sintoma e eu encontrei o remédio que cobre os sintomas, eu dou e os sintomas do animal desaparecem. Claro, o conhecimento nosso é imperfeito. O animal tem mais sintomas do que eu penso que ele tem. Mas, na realidade, eu uso o que eu sei, vamos dizer. Então, pode acontecer que isto aqui, não uma cobertura total, mas uma cobertura parcial. Então, o animal melhora, mas não cura. Tem que depois dar uma sequência no medicamento. Homeopático também? Sim, também, claro. Existe hoje uma correspondência, uma parceria, vamos dizer assim, uma correlação entre a alopatia e a homeopatia? Quer dizer, um pode precisar do outro para ter mais sucesso? Olha, eu não, como é que diz? Eu não sou contra a alopatia, é um método de cura. A alopatia segue a lei dos contrários. Contraribus curantur. Funciona?
Como que é contrário? Eu vou usar um medicamento que apaga aquele sintoma, que corrige aquele sintoma. É mais violento. Enquanto que a homeopatia é similibus curando. O semelhante cura o semelhante. E age com medicamento diluído. É uma diferença muito grande. Não há risco da homeopatia matar alguém. Não há. E na alopatia, um erro de posologia pode levar à morte. Essa é a grande diferença. O termo homeopatia populacional, foi o senhor que criou? E como é que surgiu? Olha, quando nós criamos a empresa, imaginamos que o homeopata, vamos dizer, é um doente mental. Ele quer resolver tudo com homeopatia. E nós imaginamos de tratar o rebanho, coisa que ninguém tinha feito até hoje, até aquela época. Porque tinha o termo doses homeopáticas, né? Aquela de hora em hora, gotinha, de hora em hora. E para os animais ia ficar muito difícil. E como é que nós íamos chegar no animal? Trazer ele no brete, pingar, e daí a 2 horas vem de novo? Isso não. Então nós imaginamos adicionar um medicamento ao sal mineral. Por quê? Pelo menos uma vez ao dia o animal vai lamber sal. E tivemos a sorte, um dos filhos trabalhava no Gerdau, uma fazenda aqui em Água Clara. E nós começamos lá, com autorização do gerente. E o resultado foi surpreendente. Qual que era o problema? Não, nós não, o gado era o gado comum. Não havia assim um problema específico. Nós agimos sobre o animal para melhorar as condições de absorção dele e de ganho de peso, etc. E foi uma coisa de louco. Os próprios peões, nós fazíamos pesagens para ver o ganho de peso. O próprio, como era o nome dele agora, não me falha a memória, o capataz, ele disse, o seu gado, não era meu, o seu gado é manso, a gente toca ele e ele vem, os outros têm que correr atrás porque desgarra, né? Então essa foi a primeira observação. E a balança mostrou maior ganho de peso comparado com o grupo controle. Nós sempre tivemos um grupo controle e um grupo medicamentoso.